Hoje nós vamos meditar no capítulo 10 e Jesus começa falando que ele é o pastor, ele é a porta que guarda as ovelhas e ele é o pastor que pastoreia. Só uma curiosidade antes da gente meditar e pedir a Deus para nos dirigir. Naquele tempo, pastor de ovelhas não era uma profissão das melhores. Ninguém queria ou crescia falando, eu quero ser um pastor de ovelhas. Era uma profissão que tinha que haver. Então, aquelas pessoas menos favorecidas é que cuidavam das ovelhas, porque dava muito trabalho. Na época da primavera, por exemplo, havia relva. Então, eles poderiam sair com as ovelhas pelos campos e às vezes andava até muito para poder achar o pasto verdejante, né? Então, custava levar as ovelhas até onde havia água e a relva para que ela pudesse comer. Nos tempos mais frios, era pior ainda. Então, nas cavernas, era onde se guardava todas as ovelhas. Então, só havia uma entrada. E as ovelhas ali ficavam protegidas de animais ferozes, de tudo. E ele guardava as ovelhas. Ele deixava as ovelhas lá, chamado aprisco, né? Mas era uma caverna onde se fechava bem. E ele ia em busca do pasto, ele ia em busca da água para trazer para as suas ovelhas. E colocava numa manjedoura, exatamente a manjedoura onde Jesus um dia foi colocado após ter nascido. Manjedoura é como se fosse algo feito de pedra bem grande, onde se colocava a palha para os animais comerem, ou colocava-se a água para que o animal pudesse beber. Então, o pastor tinha esse trabalho de sair, andar no frio para buscar a comida para as suas ovelhas e voltar ao aprisco e dar o alimento para elas. Não podia deixar faltar. Então, é um trabalho muito difícil, muito muito dolorido para o pastor, mas as suas ovelhas estavam bem guardadas pelo pastor. E ele faz essa comparação, é o que nós vamos ler hoje. Então, vamos pedir a Deus a direção? Meu Deus, fala conosco pela tua palavra e venha nos guiar por ela e fala com a gente. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 1, na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre as portas, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então, quer dizer, Jesus, ele é a porta de entrada para o aprisco. Quando você se torna uma ovelha, quer dizer, você então passa a ser um filho de Deus, então você passa a ser um rebanho das ovelhas de Deus. Você passou por Jesus, quer dizer, você passou pela morte e pela ressurreição de Cristo. Por isso que para nascer de novo é necessário primeiro morrer. Quando nós morremos, nós damos possibilidades, condições de nascermos de Deus. Quando morremos para este mundo, vamos continuar vivos, vivendo, trabalhando, amando, sendo amado, mas com uma diferença. O nosso coração já não vai estar em nada neste mundo. Nosso coração vai estar no Senhor Jesus, nos céus, para onde nós vamos. Então, ele se compara a esse aprisco, ele se compara a esse pastor. O pastor, quando ele chama as suas ovelhas obedecem, porque conhece a sua voz. E quando a ovelha não obedece, é porque essa ovelha não reconhece a voz daquele pastor. Então, se o Senhor Jesus está falando com uma pessoa e ela não dá ouvidos à voz daquele pastor, que é Jesus falando com ela, então ela não é ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Ela é ovelha ou é bode de outro rebanho. E aí você pode imaginar de quem seja.
E aí, no 7, ele diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem, porque ele é o pastor. Lembra do Salmo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Além de nada faltar, o Senhor Jesus já é suficiente para tudo. Quer dizer, quando se tem o pastor, você não está preocupado com amanhã. Quando se tem o pastor das ovelhas, quando você sabe quem é o seu pastor, você está sossegado mesmo. Mesmo que seja tempos difíceis, mas você sabe que o pastor que está cuidando de você não vai te deixar faltar nada. Olha só, e eu sou a porta, no 9. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Que maravilhoso, não é? Quer dizer, olha o que o diabo veio fazer: roubar, matar e destruir. Então, quando eu não estou no aprisco, eu estou desprotegido. Quando eu não tenho um pastor, eu estou vulnerável. E esse ladrão que vem para matar, roubar e destruir, ele, estando eu, sem pastor e fora do aprisco, eu posso sofrer todo tipo de miséria desse mundo. Isso se reflete, sabe em quem? Por exemplo, aquelas pessoas que ainda estão perdidas no mundo, que não encontraram Jesus. Elas estão vulneráveis. O mal tem vindo para ela matando, roubando, destruindo. Há aqueles que um dia estiveram na presença de Deus e se afastaram por algum motivo. E se você for observar o motivo que levou você a se afastar, é um motivo tão insignificante. Mas, uma vez que você deseja voltar para o aprisco, você vai ter o pastor protegendo você novamente. Da forma como a pessoa fica afastada, ela está desprotegida, vulnerável. O mal está atacando ela. Por isso, volte. Se é o seu caso, volte. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você se recuperar, de você voltar a buscar, de você voltar a ter comunhão com Deus. Ainda há tempo para você. Olha só o que ele diz agora no 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quando o Senhor Jesus dizia para aquelas pessoas: eu sou o bom pastor, eu sou o pastor, elas olhavam para Jesus e falavam: poxa, ele quer ser pastor? E desmerecia até, mas lá está, a quem o Senhor Jesus escolheu, as coisas loucas desse mundo. Ele se fez inferior, ele se fez menos para poder ganhar aqueles simples, que talvez eram os desprezados por todos, que ninguém queria nada com essas pessoas, mas foi esses que Jesus encontrou, achou, cuidou, e foi através desses que o evangelho foi sendo propagado. Olha lá no 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que era Israel no caso, somos nós. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, que é Jesus. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Quer dizer, ele está dando a vida, mas vai recebê-la de volta. Só que agora o Senhor Jesus recebe com poder e autoridade. Ele recebe por herança todos aqueles que vão se tornar filhos de Deus. Eu, você. E aí ele diz assim:
Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Então quer dizer, a vida do Senhor Jesus, ninguém poderia tirar porque queria tirar. Só poderia tirar se houvesse autorização para isso. No 18 ainda, tenho poder para dar e poder para tomar e tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver disseção entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si porque o ouvis. Diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia festa da dedicação e era inferno. Veja que maravilhoso, né? Então quer dizer, Jesus pegou um exemplo daqueles dias em que os pastores estavam junto com suas ovelhas no aprisco. E ele deu esse exemplo mostrando o que ele veio fazer, como Deus quer tratar suas ovelhas. Normalmente, e naquele tempo, e hoje não é muito diferente não, as pessoas achavam assim, Deus está lá no trono dele, no alto e santo lugar, está tão longe, e eu estou aqui sofrendo, estou sozinho. E Jesus está aqui mostrando que não. Jesus quer estar perto, mas bem perto, cuidando de cada um de nós. Ele quer estar aí, ó, juntinho de você, cuidando de você. Por isso que quando vem aqueles pensamentos, você está só, não tem ninguém por você, tem sim. Jesus está com você. Enquanto isso, Jesus está abrindo os olhos daqueles que querem ver a Ele, querem ver esse Senhor que cuida dele. No 23, Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não o credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ele se declarou, eles queriam saber, olha, a gente está aqui num suspense tremendo, mas o Senhor é mesmo Cristo? Ele falou, eu sou. Só que aí eles esperavam assim, olha, eu vou tomar meu trono, eu vou recuperar Israel, eu vou expulsar os romanos daqui. E Jesus falou assim, não está vendo os milagres? Eu estou estabelecendo um novo reino, mas esse reino começa agora dentro de você. Por isso que quando o Senhor Jesus entra na vida de uma pessoa, ele não sai reconstruindo o lado de fora primeiro. Ele reconstrói dentro, estabelecendo no coração daquela pessoa o reino dele. E aí, assim como ele e o Pai eram um, ele quer ser um com você. Então vai se tornar você, o Pai e o Senhor Jesus. Os três vão ser um só. No 31, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Mas eles perguntaram, pois, és tu o Cristo? Ele falou, eu sou, pronto, pega em pedra, vamos apedrejar Jesus, porque ele está dizendo que, olha, é difícil, para você ver como que é difícil às vezes a pessoa, enquanto ela não nasce de Deus, ela entender as coisas espirituais. Às vezes o pastor está falando A, a pessoa está entendendo B. Às vezes a pessoa, ela não entende nada do que o pastor fala. Ou se ele fala, às vezes, para o bem dela, até puxando a orelha, né, para que ela venha se despertar, aí ela leva aquilo para o mal, ela não entende bem aquilo. Por isso a necessidade da pessoa buscar em Deus e na palavra de Deus, nascer de Deus. E aí, para nós terminarmos, ele diz assim, no 34, respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses.
Pois se chamou os deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as escrituras não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque diz eu sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Então, o Senhor Jesus deixava eles confusos, porque eles conheciam a Bíblia. Então, quando Jesus citou algo do Velho Testamento, na hora a luzinha acendeu, de fato. Foi isso mesmo que ele está falando. Então, eles ficavam sem maneiras de fazer algo contra Jesus. No 38, mas se eu faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Por exemplo, na reunião de uma sexta-feira, numa terça-feira, numa segunda, onde se clama-se na igreja, por exemplo, aqui na Igreja Universal, pelos milagres, pelos propósitos, para que você prospere, para que você tenha vida, para que você receba a cura. Quer dizer, ainda que você ainda não queira o reino de Deus, ou você não entenda o que é o reino de Deus, ao menos creia nos milagres. Com certeza o Senhor Jesus já efetuou em você algum milagre, fazendo você crer que Ele é poderoso agora para transformar a sua vida. Mas para Ele transformar a sua vida, Ele precisa ter acesso ao seu coração. E aí é onde muitos erram, sabe por quê? A pessoa fecha o coração dela para essa nova transformação. O ser humano, normalmente, ele tem medo de mudança. Ele tem medo de mudar, de sair daquela condição em que ele está e assumir uma nova condição. E aí, olha só, nessa questão aqui deles, no 36, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque diz sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis? Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade, e muitos ali creram nele. O bispo Macedo diz assim, muitos ali creram nele, depois de mais uma tentativa de aprisioná-lo, o Senhor Jesus se retira para além do Jordão em busca das pessoas que João Batista havia evangelizado, logo no início do seu ministério. Embora João não tivesse feito grandes sinais e milagres, sua obra permaneceu, pois a fé genuína ficou enraizada naquelas pessoas. Isso foi possível porque as pregações dele eram incisivas quanto ao arrependimento e à vinda do Messias. O profeta morreu, mas suas palavras não foram esquecidas. É por isso que eu estou gravando esses vídeos. É nesse objetivo. Eu espero ajudar ao menos uma pessoa. Se eu conseguir ajudar uma pessoa com essa meditação, então valeu a pena ter gravado esses vídeos, ter aqui gravado, editado, colocado na internet, entregue às pessoas, se uma pessoa for ajudada. João Batista não fez milagres nenhum, ele só falava do arrependimento. E ali muitas pessoas deram ouvidos àquelas palavras. Se você é uma dessas poucas pessoas que está acompanhando esse vídeo, pode ter certeza, você vai ser enormemente abençoado. E não é por mim, não. É pela própria palavra de Deus que vai fazer você uma própria bênção. Tá ligado? Que Deus abençoe você e ilumine ainda mais, no nome do Senhor Jesus.